Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Hoje vamos conversar sobre algo que muitos de nós já sentimos, mas poucos conseguem colocar em palavras. Você pensou que o despertar espiritual seria um voo suave em direção à luz, cheio de paz e de euforia, mas o que você encontrou foi um silêncio ensurdecedor, um vazio existencial que te deixou sem chão? Essa é a experiência que poucos te contaram sobre essa jornada, e eu estou aqui para te dizer que isso também faz parte do processo. Sabe, a gente é ensinado que a espiritualidade é sobre ter respostas, mas a verdade é que o despertar espiritual começa, na maioria das vezes, com perguntas. É uma crise espiritual que nos leva a questionar tudo o que a gente acreditava ser. Aquilo que antes nos entusiasmava, nos movia, agora parece fútil e vazio. E ninguém te avisou que isso é um luto do ego, uma dor invisível que a gente sente quando uma parte de nós, aquela que se movia por validação e competição, está morrendo. É uma jornada da alma que nos coloca em uma transição espiritual, entre o que a gente era e o que a gente está se tornando. A falta de motivação que você sente não é um problema, é um sintoma de que a sua alma está se recusando a continuar alimentando as velhas mentiras e as velhas motivações. É o seu ser mais profundo te dizendo: espere, há algo mais verdadeiro tentando nascer. E a gente vai ver que a próxima etapa é o colapso do ego, que é o que acontece quando a nossa alma acorda. Sabe, a gente não entende o que acontece, mas essa jornada da alma tem uma etapa que se chama o luto do ego. O ego é aquela estrutura mental que a gente construiu para funcionar no mundo, com seus objetivos, suas identidades, seus medos e defesas. A gente aprendeu a se mover pela busca por validação, por status, por conquistas. E quando acontece o despertar espiritual, essa estrutura começa a ruir. Aquilo que antes nos movia, o ímpeto de ser o melhor, de competir, de impressionar, perde o sentido e, junto com ele, vai embora a motivação superficial. Você se vê no meio do nada, e a sua crise espiritual se torna um luto invisível que ninguém reconhece, porque, na teoria, você deveria estar em paz. E é por isso que é tão importante que você fique comigo. Porque eu vou te mostrar que essa falta de motivação não é uma fraqueza, mas um sintoma de que você está avançando. A gente vai desmistificar o que o conhecimento de Jung chama de colapso do ego, e você vai entender que o vazio que você sente é o preparo para algo muito maior. Se você já sentiu que uma parte de você morreu, que a motivação sumiu, deixe aqui nos comentários: eu também parei. Esse simples gesto vai te conectar com outras pessoas que, assim como você, estão passando por essa transição espiritual. Nesse momento, a alma se recusa a continuar alimentando as velhas motivações baseadas em escassez, competição e validação externa. O problema é que a nova motivação, aquela que nasce do self, do seu núcleo mais profundo, ainda não se manifestou com clareza. E nesse intervalo, tudo parece suspenso, vazio, sem chão. O vazio existencial é o caos necessário que antecede a emergência de uma nova identidade, de uma nova motivação, de um novo ser. E a gente vai ver que a dor desse silêncio é a fornalha da nossa autenticidade. Sabe, a jornada da alma não é um conto de fadas. Ela tem uma fase que se chama noite escura da alma, que é uma transição espiritual dolorosa. É um tempo em que o ego, aquela estrutura mental que te dava chão e direção, desmoronou. E o que sobra é a dor do silêncio, a confusão de estar em um território interno que ainda não tem nome. A falta de motivação que você sente é o susto de não se reconhecer nos antigos desejos, é a estranheza de não se encaixar nem nas buscas espirituais que antes te moviam. E a gente não tem a quem culpar, porque o que está acontecendo não é uma falha, mas uma evolução. Nesse processo de despertar espiritual, o luto do ego se manifesta de uma forma que o mundo não entende. As pessoas ao seu redor continuam com suas rotinas, suas metas, suas pressas, e você se pergunta: o que aconteceu comigo? Essa é a crise espiritual que te faz sentir culpado por não ter ânimo, por não querer o que todos ainda querem. Mas esse julgamento é o que adoece, não a pausa. A motivação do ego era previsível, precisava de aplauso, de resultado, de comparação. E agora, sem ela, o vazio existencial que se instala não é a ausência de vida, é a ausência de mentira. É um espaço sagrado que precisa ser respeitado. O conhecimento de Jung nos ensina que não há individuação sem o confronto com a sombra,
e essa sombra é a velha versão de você que se movia por uma performance. Quando essa performance para, tudo parece despido. O movimento cessa porque não é apenas falta de motivação, mas uma repulsa por tudo o que já não te representa. A noite escura da alma não é o problema, é o sintoma de que você saiu da lógica do ego e ainda não entrou na lógica do self. Mas a boa notícia é que o vazio é fértil, e ele está te preparando para algo novo. A gente começa a enxergar o vazio existencial com outros olhos quando paramos de lutar contra ele. Sabe, o que parece paralisia é, na verdade, um campo fértil em repouso. Assim como uma lagarta se dissolve em seu casulo antes de se tornar borboleta, você está em um processo de profunda transição espiritual. A noite escura da alma não é o fim, é o espaço onde a velha identidade morre para que uma nova possa nascer. Esse vazio não é a ausência de vida, é a ausência de mentiras. É a alma se preparando para florescer. Pois bem, o conhecimento de Jung nos ensina que o caos é necessário para a emergência do self. O ego, com suas ilusões e suas motivações superficiais, era como um solo esgotado. Era preciso que ele colapsasse para que um novo solo, mais fértil e verdadeiro, pudesse ser cultivado. A sua jornada da alma não está parada, ela está em um estágio de gestação. A crise espiritual que você sentiu foi o início do processo, e o vazio que você sente agora é a prova de que ele está se aprofundando. Por fim, a falta de motivação que você sente é o luto do ego, o sinal de que a velha motivação que se alimentava de validação e de medo não te serve mais. O problema é que a nova motivação, aquela que nasce do self, ainda não tem um nome, um mapa. Ela só se revela no silêncio e na escuta. Mas a boa notícia é que o vazio é o espaço que você precisa para se reconectar com o que realmente importa. E é desse espaço sagrado que a nova motivação vai emergir. Enquanto o luto do ego se aprofunda, algo novo e sutil começa a nascer. A nova motivação não tem a forma daquele desejo inflamado que te fazia correr contra o tempo, ela se apresenta como uma coerência interna, uma vontade silenciosa, mas constante. É como um rio que flui com tranquilidade, e não como uma cachoeira que faz barulho para mostrar sua força. Essa é a essência da nova fase na sua jornada da alma, que Jung chamava de o nascimento do self, o seu centro mais autêntico. A falta de motivação que você sentiu era, na verdade, um hiato necessário para que essa nova fonte de energia pudesse emergir. O que a gente tem que entender é que o novo impulso não vem de um lugar de ausência, mas de presença. Ele não nasce da necessidade de provar algo ao mundo, mas do desejo de expressar o que você se tornou. A crise espiritual e o vazio existencial que você atravessou foram o campo de treinamento para essa nova forma de viver. O conhecimento de Jung nos ensina que o self não força, ele atrai. Você vai começar a sentir vontade de fazer coisas que nutrem, que te dão alegria genuína, sem a pressa de ter um resultado ou de receber um aplauso. Essa nova motivação é um convite para você viver a vida de um jeito novo, um jeito que não te drena, que não te obriga, que não te perde no excesso. É uma transição espiritual onde você começa a se mover com verdade, com raiz, com alma. Mas para que esse novo movimento se fortaleça, a gente precisa aprender a acolhê-lo com paciência, com entrega e com uma escuta profunda do nosso interior. Agora que a gente entende que a falta de motivação não é uma falha, mas um sinal de que algo maior está acontecendo, o desafio é aprender a acolher esse processo. A jornada da alma não tem um manual de instruções, e a noite escura da alma é um tempo de rendição, não de esforço. Pense nisso como uma transição espiritual onde você precisa deixar de ser o capitão do navio e se tornar o passageiro. O seu trabalho agora não é remar, mas permitir que o rio te leve para onde você precisa ir. O ego vai gritar que você precisa agir, mas a alma pede silêncio. Para isso, a gente pode praticar o que chamamos de inutilidade temporária. Resista à tentação de preencher o vazio existencial com atividades e distrações. Em vez disso, se dê a permissão para simplesmente ser. Sente-se em um lugar silencioso, observe a sua respiração, sinta o seu corpo e o que ele está tentando te dizer. O despertar espiritual é um processo que nos ensina a ouvir o que antes a gente ignorava. Pode ser um cansaço que você reprimiu por anos, uma tristeza que você enterrou, uma intuição que você abafou. Acolha tudo isso sem julgamento, porque a cura acontece quando a gente dá espaço para o que é real.
Ao fazer isso, a gente honra o luto do ego e abre um espaço sagrado para o nascimento do self. A gente aprende a diferenciar a motivação antiga, movida pelo medo, da motivação nova, movida pela verdade. Essa é a chave para a paz. E a gente vai ver que a vida começa a se mover de um jeito novo, um jeito que não te drena, que não te força, que não te perde no excesso. E é com essa sensação de paz e de propósito que a gente vai caminhar para o nosso encerramento. Chegamos ao final da nossa jornada, mas o que fizemos juntos hoje é apenas o começo de um novo jeito de viver. O despertar espiritual é um processo contínuo de retorno à nossa essência, um caminho de transição espiritual que exige a nossa presença e a nossa confiança. O que você viveu foi um luto do ego, um colapso necessário para que a sua alma, que estava cansada de viver uma mentira, pudesse finalmente renascer. Assim como a lagarta se dissolve para se tornar borboleta, você se dissolveu para se tornar você mesmo. O que acontece é que a jornada da alma nos ensina que a verdadeira motivação não nasce da pressão, mas da presença. A noite escura da alma e o vazio existencial que você sentiu não foram um fim, mas um espaço sagrado para o nascimento do self. Esse conhecimento de Jung sobre a união do ego e o self nos mostra que o ego não morre, que ele se realinha. A partir de agora, a sua motivação não vem mais da necessidade de provar algo ao mundo, mas do desejo de expressar a beleza do que você se tornou. A sua falta de motivação foi o grande sinal de que a sua crise espiritual estava te preparando para a sua maior revolução, a de ser você mesmo. O mundo pode não entender, mas o seu coração agora sabe. E se em algum momento você sentir esse vazio de novo, lembre-se, não é um problema, é um convite. Um convite para se ouvir, para se acolher e para se reconectar com a sua essência. Que a paz que você encontrou aqui se torne um farol que te guiará em todos os seus dias. Assim seja.